Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria hoje, dia 28 de janeiro, sexta-feira, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. Que a exemplo deste grande homem, possamos abrir o nosso coração à graça de Deus, ao seu amor. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe no dia de hoje este Evangelho com alguém que você conheça, para que o Evangelho, o próprio Cristo, alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Tomás nasceu em 1225, na Itália, e lá faleceu em 1274. De família nobre, entrou na ordem dos dominicanos. Foi professor de teologia nas melhores universidades da época. Escreveu a Suma Teológica, um compêndio com as mais belas expressões do seu ensinamento. Homem silencioso, humilde e de profunda vida espiritual, fez da ciência e do estudo caminho de sua santificação. Recomendemos ao Senhor todos os estudantes e professores. Amados irmãos e irmãs, então, olhando para o Evangelho de hoje, nesta oportunidade de celebrar a memória de Santo Tomás de Aquino, nós nos deparamos com duas parábolas que São Marcos põe na boca de Jesus. Essas parábolas ilustram dois aspectos importantes, dois aspectos inevitáveis na vivência da história do reino de Deus. É uma tensão que há dentro desta realidade do reino. A parábola da semente que cresce sem a intervenção do agricultor nos fala que o reino é uma iniciativa de Deus. É Deus quem inicia, é proveniente de Deus, que deve permanecer sempre acima de todas as
tentativas humanas para assim guiar o curso do seu crescimento e maturação. É claro que Deus conta com a colaboração humana. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Para sublinhar a ação de Deus, a parábola esquece diversos trabalhos necessários à sementeira, à limpeza, à regando então aquele momento então das plantas. Aqui, de certa maneira, esses momentos não são tão sublinhados. Contudo, é importante perceber que se frisa o ato de semear. Essa, portanto, é a tarefa dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e também se torna nossa tarefa enquanto batizados. Eles devem aguardar com paciência, assim que a palavra de Deus atue pela força que tem em si mesma e dê fruto no tempo e no modo que Deus quiser, conforme Deus aprouver. Por outro lado, a segunda parábola que ouvimos hoje no Evangelho apresenta o reino de Deus como um grão de mostarda, que dá origem a uma grande hortaliça. Também aqui encontramos uma importante mensagem de confiança para a comunidade primitiva e também para nós que hoje estamos a caminho. Não haveremos ou não necessitamos de nos preocupar por sermos poucos ou pequenos. A palavra de Deus dará frutos incomensuráveis, frutos grandiosos, não por nosso mérito, mas sobretudo pela graça de Deus em nossa vida, em nossa história. Amados irmãos e irmãs, olhando ainda para o Evangelho, nós observamos então os dois últimos versículos, o 33 e o 34, aonde há uma retomada do tema. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então há essa retomada do tema das parábolas para um grande público de pessoas e das explicações direcionadas para os discípulos. Então poderíamos dizer que Jesus faz pequenas homilias para os discípulos quando se encontravam sozinhos, explicando a palavra de Deus. Em suma, portanto, olhando para a memória de hoje e para o Santo Evangelho, nós compreendemos, portanto, o amor de Deus que se manifesta de uma forma única na vida dos seus. Por mais que seja pequena semente do Evangelho, talvez aos nossos olhos, ela é capaz de dar muitos e bons frutos. Ela é capaz. Por isso, abramos o nosso coração e possamos rezar no dia de hoje. Senhor da semente e da messe, dai-me uma inabalável confiança na Tua palavra. Sabes quão difícil é para mim aguardar o tempo da colheita e como gostaria de ver imediatamente o fruto dos meus trabalhos, mas só Tu sabes a hora em que Tua palavra irá revelar o seu poder. Só Tu sabes o tempo em que hei de empunhar a foice. A semente cresce, não pelos meus méritos, mas pela Tua graça. Que eu saiba esperar com paciência o tempo do amadurecimento, respeitando os irmãos a quem falo em Teu nome, sem confundir a eficácia do testemunho com o êxito das minhas iniciativas. Ensinai-me a esperar vigilante a Tua vinda, ainda que me pareça distante, mas atrai-me para Ti, porque anseio participar na festa da colheita do Teu reino. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.